muito, mas muito, com as atitudes que Jesus teve. Como diz o mineiro, Jesus não dava ponto sem nó. Toda ação, toda atitude de Jesus era planejada, principalmente para ensinar. Porque naquela época não havia fartura de escrituras, como existe hoje a Bíblia, para nos guiar. O povo era um povo analfabeto. Estima-se que 1% da população sabia ler e escrever. Então, tudo era pelas palavras, pelo exemplo. E Jesus, em 3 anos que ele passou dentro da sua jornada de se expor à humanidade e demonstrar que ele era o Filho de Deus, ele teve a oportunidade de nos ensinar com muitas das suas atitudes. Como eu disse, Jesus não dava ponto sem nó, né? E o que Jesus nos ensinou com a passagem da multiplicação dos pães? Existia uma multidão que já estava acompanhando Jesus há um bom tempo. E naquela multidão de pessoas, todo mundo aleatório, crianças, homens, mulheres, chegaram para eles e os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, já tem muito tempo que esse pessoal está conosco, eles devem estar com fome, como nós vamos fazer? E Jesus falou assim: dê pão a eles, dê de comer a eles. E os discípulos falaram: o que nós vamos fazer? Nós vamos na cidade comprar uma quantidade de pão e trazer para eles? Jesus falou: vai, divida eles primeiro, organize tudo, divida ele em grupos, essa multidão em grupos. Depois que você dividir essa multidão em grupos, aí você me traz o que eles tiverem e eu vou dar-lhes de comer. E eles trouxeram pães e peixes. Muito poucos pães e peixes. Não vou me ater aqui ao número, até porque isso não é o importante. A quantidade é o mínimo que é o importante. Trouxe o mínimo para que pudesse alimentar aquele povo. Mas o povo estava organizado. E quando isso chegou, Jesus olhou para o céu, entregou a Deus e mandou que eles dividissem tudo com o povo. A Bíblia não fala se foi multiplicado os pães, se isso houve, o que houve, se os cestos foram. Não fala sobre isso, isso aí é especulação. O que se sabe é que no final sobraram muitos pães e muitos peixes, e todos ficaram fartos, todos foram saciados. O que essa passagem nos traz, o que isso nos traz de entendimento e reflexão sobre a atitude de Jesus e no milagre que ele fez na multiplicação dos pães e na multiplicação dos peixes? Primeira coisa que nós aprendemos: Deus não vai agir na multiplicação na sua vida se não tiver uma organização. Se Deus não sentir que você está organizado e aguardando a ação dele, sentado, esperando que ele te entregue de forma organizada, não da forma que você quer e não a quantidade que você quer, Deus não vai te entregar. Jesus, ele pegou algo que já existia e daquilo ele fez a bonança. O que você tem dentro do seu estado de recurso que Deus pode multiplicar? Nós temos um outro exemplo da mulher com as botijas e o azeite, com o profeta Elias. Como ele colocou para que ela enchesse as botijas de azeite e daquilo que ela já tinha, ele multiplicou. Daquilo que você já tem, Deus vai fazer a bonança. Agora, o que você tem que você está entregando a Deus para que Deus multiplique? Para que daquilo haja crescimento, para que aquela árvore se torne uma árvore frondosa e comece a dar frutos. Eu estou esperando cair no meu colo nada. Que nada é esse? Onde você tem esperado ou onde você tem colocado essa confiança de que Deus vai te dar algo do nada se você não está organizado para receber e não apresenta a Deus o mínimo que você tem? Na verdade, não valoriza o mínimo que você tem. Porque eles poderiam pegar aquele mínimo de pães e peixes e falar: Senhor, isso aqui não serve para nada. Mas o que não serve de nada para nós é tudo para Deus. Olha ao seu redor. Olha o estado de recurso que tem ao seu redor. É desse estado que Deus tem tudo para fazer a multiplicação. É no valor que você está, que você dá ao ambiente que você está inserido, ao que Deus já te deu, ao que você já tem, é que a multiplicação pode acontecer. Então tenha fé. Continue com fé. Era mais um exemplo de fé que Jesus deu para nós e para os discípulos naquele momento, comprovando que ele pode tudo, onde ele quiser, quando ele quiser,
da forma que Ele quiser, desde que nós estejamos em postura, em prontidão e aprendendo tudo aquilo que Ele tem nos ensinado com o estado rico de recursos que Ele tem nos dado. Então, entregue a Deus o mínimo que você acha que você tem e Ele fará fartura a partir disso. Que a graça de Deus te abençoe mais uma vez nesse dia e que a palavra de Deus entre nos nossos corações, nos trazendo ensinamento e disciplina. Um grande abraço e até mais.